A paz do Senhor com os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Permita-me compartilhar convosco uma singela porção da santa e bendita Palavra de Deus. Conforme a orientação do Espírito Santo de Deus, leamos o texto bíblico que está presente no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, versos 45 a 56, cuja epígrafe do texto: Jesus anda por cima do mar. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido e, quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E, saindo eles do barco, logo o reconheceram e, percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos os que lhe tocavam saravam. E você pode dizer amém por esse texto. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos diante de um texto muito impactante, não somente para os discípulos que estavam com Jesus, como também acerca dos seus contemporâneos quando souberam deste episódio, e também para nós nos dias atuais, como Jesus operou esse milagre. E muito mais ainda, no final do texto nos revela que muitos enfermos foram curados. Todos aqueles que tocavam na orla
da sua veste. Amados, Marcos, conhecido também como João Marcos, conforme Atos 15:37, ele escreveu este evangelho por volta do ano 55 a 65 depois de Cristo. O tema do seu evangelho, Jesus como servo. Ele escreveu para os crentes de Roma. Por isso que ele é muito detalhista nos seus textos, muito pictórico, porque ele acrescenta os detalhes dos locais, principalmente, para que os leitores pudessem ter um conhecimento a mais da terra de Israel. Amados, e nós encontramos que este episódio ocorreu no chamado Mar da Galileia, conforme o verso de número 49, que fala acerca do mar, e este mar é alusivo ao Mar da Galileia. E ele é chamado também de Mar de Tiberíades, conforme João, capítulo 21, verso 1. Ele também é chamado de Lago de Genezaré. Perceba bem que no verso 53 do texto aqui lemos, do outro lado era então a terra de Genezaré. E ele é chamado então, aquele mar, de Lago de Genezaré. Lucas 5:1. Mas ele é também chamado de Mar Quinerete. Esse nome ele está presente no livro de Josué, capítulo 12, verso de número 3. Este nome é o nome que os judeus mais admiram e prezam e usam por causa do formato do mar e semelhante a um instrumento de corda utilizado em Israel. Amados, e neste mar, foi justamente neste mar que tem aproximadamente 24 quilômetros de comprimento, aproximadamente 14 quilômetros de largura e uma profundidade de aproximadamente 50 metros. Amados, e foi justamente neste mar que, quando seus discípulos estavam ali e Jesus tinha ido orar, e na quarta vigília da noite, aproximadamente na quarta vigília da noite, devemos considerar que a primeira vigília da noite é das 6 da tarde às 9 horas da noite, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Amados, então, aproximadamente aí 3 horas da manhã, iniciando a quarta vigília, Jesus então, ele vai em direção ao barco andando sobre as águas. E os discípulos, quando ouviram, eles temeram, eles gritaram, deram grandes gritos. O verso 49 é enfático. E Jesus disse: não temais, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amados irmãos, e Mateus, no seu evangelho, ele introduz aqui algo maravilhoso que Marcos, ele não observou. E por que ele não observou? Porque Marcos não estava presente naquele episódio.
mas Mateus estava presente. Mateus era testemunha ocular, porque ele era um dos apóstolos. E Marcos não era apóstolo, mas era discípulo do Senhor. Amados, e eis que Mateus ele relata que quando Jesus ele fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus ele narra que naquele momento Pedro, ele diz, Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. Mateus capítulo 14, verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, que experiência maravilhosa para Pedro e também os demais discípulos, e principalmente a Pedro, que fora ousado quando Jesus ele disse, não temais, sou eu. Para os demais discípulos bastou essas palavras, mas para Pedro não. Ele queria uma experiência a mais com o Senhor. E ele disse, Senhor, se és tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. Aleluias! E certamente Pedro, irmãos, ele chegou a dar alguns passos. Aleluias por isso. O que o impediu de andar mais foi sentir o vento, desviou a fé dele, desviou a atenção dele, desviou o foco dele. Amados irmãos, e nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos tirar os olhos de Jesus, não podemos tirar o foco de Jesus, não podemos tirar a atenção de Jesus. Aleluias! Você fala com Jesus todos os dias da tua vida? Aleluias! Eu creio que sim. Porque não tem coisa melhor, irmãos, de nós falarmos com Jesus, pedir a misericórdia dele, a compaixão dele, a atenção dele para conosco. Amados, e quando Jesus chegou do outro lado, eis que trouxeram enfermos de toda sorte de enfermidade, de doenças, e todos que tocavam em sua veste, na orla da sua veste, era curado. Aleluias por isso. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não conheço o contexto da tua vida, mas eu creio que Jesus Cristo, Ele tem um bálsamo para a tua vida nesse dia. Jesus tem um milagre para você nesse dia. Jesus tem a bênção para você nesse dia. Jesus tem a vitória para você nesse dia. Então somente creia e receba o teu milagre. Permita-me fazer uma oração por você e sua família. Senhor Jesus Cristo, na autoridade da tua santa e bendita palavra, na autoridade do teu Espírito Santo, eu oro, intercedo e suplico em favor do teu filho e da tua filha. Senhor, que clama pelo milagre, que clama pela bênção, que clama pela vitória. Estenda a tua mão
e supra a necessidade de cada um de nós, os teus filhos, nesse dia, Pai. E tu conheces, Senhor meu Deus, a necessidade desta nação. Senhor, peleja pela tua igreja, Senhor, em todas as nações. Principalmente nós aqui, Pai eterno, no Brasil. Estende as tuas mãos onipotentes sobre esta nação. Pai celestial, porque tu estás sobre todas as coisas. Pai amado, e nós sabemos, através da tua palavra, Senhor, nós sabemos que tu andou sobre as águas. E nós podemos usar de forma metafórica que tu andaste sobre todo o problema da humanidade. Tu és maior do que todos os problemas da humanidade. A tua palavra diz, Senhor, em Apocalipse 17:15, diz que as águas são povos, são multidões, são nações, e tu andou sobre as águas. Pai eterno, dai a vitória à tua igreja, aqui no Brasil, nesta nação, Pai, e nas demais nações, Pai eterno, que está sendo assolada, Pai eterno, Pai celestial, por homens que não têm compromisso contigo. Guarda, Senhor, a tua igreja de sobre a face da terra. Em nome de Jesus nós oramos a ti, confiante na tua resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias.